Então vamos lá. Eu estou gravando aí, tá, gente? Nós vamos falar sobre o quinto selo, tá? Quem pode ler Apocalipse para a gente aí, 6, 9 ao 11? Vamos ter que ser rápido aí, senão a gente perde muito tempo procurando o texto. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Quem já lê aí, pode ler, Thiago. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. É só esse? Não, até o 11. Eles chamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deviam ser mortos com eles. Ok. A partir do quinto selo, não existem mais cavalos e nem cavaleiros, ok? Isto mostra que os 7 selos estão agrupados em 2 grupos. Então, o primeiro grupo são 4 selos, o segundo grupo são 3 selos, ok? Então, na palavra de Deus, 7 normalmente é a soma de 3 mais 4, ou 4 mais 3. Então, quando a gente vê 7, é a soma de 3 mais 4, ou 4 mais 3. O número 4 simboliza a criação. E o número 4 simboliza a criação. Eis porque os 4 primeiros eles se relacionam com a criação. Então, o número 4 simboliza a criação, e é por isso que os 4 cavaleiros falam da criação, de coisas da criação, ok? Naturalmente, os 3 últimos selos estão relacionados ao próprio Deus, ok? O número 3 simboliza a Trindade, o número de Deus. Essa combinação de 4 mais 3 significa o Senhor se relacionando com a criação. Enquanto os 4 primeiros selos acontecem simultaneamente, então eles estão acontecendo os 4 ao mesmo tempo. Desde a ascensão de Cristo até a volta dele, os 4 selos estão acontecendo um simultâneo ao outro, juntos, ao mesmo tempo, né? Os 3 últimos selos, eles acontecem consecutivamente. Então, eles vão acontecer por sequência, ok? E os 4 primeiros selos são coisas. É guerra, é o evangelho ou o espírito do engano, é a morte e o poder econômico, né? A escassez econômica. Os 3 últimos são acontecimentos. Então, os 3 últimos são acontecimento. Então, os 3 primeiros são coisas e os 3 últimos são acontecimento, tá? E o Nadinho diz que, na verdade, não são coisas. Ele acredita que são 4 espíritos. O espírito de morte, o espírito de engano, o espírito da fome e o espírito que gera a escassez econômica, ok? O quinto selo, gente, ele é o clamor dos mártires da igreja, né? Aí se a gente lê, a gente vê que ele está falando que eles estavam clamando, né, debaixo do altar, clamando. Nesses 2000 anos, onde quer que o evangelho tenha sido pregado, milhares de pessoas foram martirizadas. Então, desde que o evangelho começou a ser pregado, existem, desses últimos mais ou menos 2000 anos, acredito um pouco mais do que 2000 anos, o povo de Deus tem sido martirizado, tem morrido, né? Tem morrido por conta de crer no evangelho, né? Os primeiros cristãos protestantes que chegaram ao Brasil, eles eram franceses, tá? Franceses. A história registra que eles tentaram entrar, eles fugiram da França, né, por causa da Inquisição, né? Porque lá era um país católico e os católicos eram contra os protestantes, ok? Quando eles chegaram no Brasil, o Brasil já era colonizado por Portugal. Portugal também é um país católico. O que Portugal fez? Portugal não permitiu que hereges, né, cristãos protestantes, que eram considerados hereges, entrassem no país, né? O que eles fizeram? Eles afundaram os navios dos franceses. Afundaram e não deixaram que os protestantes entrassem no Brasil, ok? Mas na história, Portugal alega que esses navios franceses eles eram navios de guerra. Só que, na verdade, eles não eram navios de guerra, eram navios cargueiros, eram navios de pessoas chegando, mas eles não queriam permitir que eles entrassem, né?
O quinto selo, então ali é um exemplo de mártires, eles morreram, porque eles não acreditavam no protestante, né? Que o evangelho poderia ter sido, era um evangelho falso, né? O protestante. O quinto selo refere-se aos que foram martirizados desde o primeiro século e até a volta de Cristo. Não o arrebatamento, até a volta de Cristo, tá? Os seguidores do movimento da Nova Era, olha isso, hein? Isso é louco, hein? Os seguidores do movimento da Nova Era ensinam que a Terra deve passar por uma purificação a fim de ser aperfeiçoada. Então, a Nova Era, eles ensinam que nós precisamos passar por purificação. O ser humano tem que passar por purificação. E como que eles fazem a purificação? Morte, né? Então, essa purificação que eles vislumbram, na verdade, inclui morte de todos os que se voltam para Jesus, né? Então, esse sistema da nova era, né, de hoje, eles acreditam, isso não tem nada a ver com o evangelho cristão. É verdade, meu pai mesmo falou sobre isso. Meu pai é um cara que é um pouco, ele é antenado nessas coisas. Ele diz que eles têm um propósito de realmente filtrar as pessoas, diminuir a população, né? Existem várias outras teorias, que é o PIB, que chegou no seu máximo e eles precisam que pessoas morram para que consigam crescer o seu poder aquisitivo e tal. Mas assim, então eles já fazem isso, né? Os Illuminati, eles já fazem isso, eles já fazem um racionamento de pessoas através de pragas, de guerras, de doenças, né? Então esse é um estudo da nova era, né? É óbvio que Jesus não se esqueceu do seu povo, porque ele mostra a João as almas desses cristãos mortos, reunidas em um lugar especial. Eles terão morrido por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantiveram, né? Então, assim, não é porque alguém morreu, gente, por conta do evangelho, que Deus esqueceu deles. Não, eles não foram esquecidos, né? Eles morreram por causa do evangelho, porque amaram o evangelho, porque não abriram mão do evangelho, né? Vamos lá. Então, o quinto selo refere-se aos que foram martirizados desde o princípio do século até a volta de Jesus. O primeiro cavaleiro que anuncia o evangelho, né? Ou que anuncia o engano, né? Esse primeiro cavaleiro, na verdade, não vamos falar do cavaleiro, não, vamos falar o evangelho. Ele tem sido pregado fielmente desde a volta de Jesus. Sempre houve pessoas que pregam o evangelho, sempre haverão pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, ok? E o poder mais. O que Satanás faz? Satanás vem com retaliação. Não é Deus que mata. Não é Deus que mata um cristão porque ele prega o evangelho. Não, isso é retaliação do inferno. Para cima daqueles que pregam o evangelho hoje, né? E ó, eu vou falar para você, viu? Homens de Deus reconhecem que ser mártir é uma bênção, cara. É vitorioso. É algo glorioso. Tá? É que nós não encaramos, infelizmente, né, esse neopentecostalismo e não encara a morte como algo bom, né? Mas, na verdade, a palavra de Deus deixa claro que morrer, principalmente pelo Evangelho, por Cristo, é maravilhoso, né? Isso é glória, na verdade, né? Então, assim, é um fato que o Evangelho confronta o inferno e a retaliação maligna, isso não tem jeito, tá? A retaliação é o mártir dos santos. A Bíblia diz que estes mártires estão clamando debaixo do altar. Eles estão debaixo de um altar clamando, tá? Isso tem significado. Trata-se de uma referência ao altar do holocausto que havia no tabernáculo e no templo de Salomão. Debaixo do altar havia um recipiente para conter o sangue que caía dos animais oferecidos em sacrifício. Então é uma alusão, né, daquilo que existia debaixo do altar, uma tigela. Quando eles sacrificavam o cara lá, o sangue caía e se reunia ali naquela tigela, né? De acordo com Levíticos, a vida do homem está no sangue, ok? É por isso que as almas dos mártires encontram-se debaixo do altar, que está diante de Deus, simbolizando que eles foram derramados também diante dele e aceitos como sacrifício vivo. Então ali já está simbolizando que Deus aceitou eles como um sacrifício, né? Por conta do evangelho, né?
Os mártires foram sacrificados por causa do amor ao Evangelho e ao nosso Deus. Devido a isso, suas vidas estão guardadas debaixo do altar, que está diante do trono de Deus. Após aguardarem por um longo período, próximo ao fim desta era, os santos martirizados clamarão por vingança diante de Deus. E então virá o dia do Senhor. O dia do Senhor é a grande tribulação, tá? O sexto selo, como veremos, é a resposta do Senhor aos seus clamores, né? Então, o sexto selo vai ser o quê? Vai ser a resposta de Deus a essas almas que estão clamando, né? Clamando, né? Olha o que eu anotei aqui, ó. Eles clamaram com uma voz que lembra Salmos 94, 1 e 3. Olha como eles clamaram. Ó Senhor, Deus vingador, intervenha. Levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os ímpios, Senhor, exultarão? Eles não farão a oração que Jesus fez. Pai, ó, esses mártires, eles não farão a oração, desculpa, eu perdi o contexto. Esses mártires, eles não farão a oração como Jesus fez na cruz. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, né? Na verdade, né, eles vão apelar, eles vão querer justiça, é isso mesmo. Eles apelarão à natureza soberana de Deus e o seu senso de justiça e equidade. Eles vão pedir vingança. Eles vão falar assim, Senhor, perdoa eles, esses coitadinhos não sabem o que faz, né? Não. Eles estão pedindo pela justiça de Deus, é isso aí, Marlon, né? Pode falar, vamos lá. Como a igreja vai ser também a julgadora, né, de tudo, né, que vai julgar também junto com o Senhor, a impressão que me dá quando você lê isso é de que o Senhor vai usar exatamente da própria igreja para também fazê-lo se lembrar da ira dele contra o povo. Porque Jesus veio para fazer isso que você falou, né? Para falar, olha só, dá mais uma chance, né? Eu vou lá para intervir. Mas nós que viemos de fato do pecado, Jesus não veio do pecado, né? Se fez como a gente, mas nós viemos do pecado. Nós temos ainda, então, um conhecimento de vivência daqui da Terra, né? De vivência no pecado, de vivência, de saber, de ter um conhecimento ali, uma realidade, de fato, que eles não vão aceitar. Nós já pregamos, nós já falamos, nós já mencionamos, então eles não vão aceitar. Lança agora a sua justiça. A impressão que me causa é essa, né? Tipo Os assim, mártires, cara, eles estão indignados ali, cara. Tipo assim, chega, tá na hora de passar a régua nesse povo aí, cara. Dá um fim nisso. A impressão também que causa muita gente vai morrer. Muita gente não vai, né? Então, basta, né? Chega também, né? Vamos dar um fim nesse negócio. Acaba logo com isso. É isso aí. Eu anotei aqui, né? Cada um dos santos martirizados recebeu uma veste branca. Isso indica que o sacrifício deles foi aceito diante de Deus. Eles deveriam repousar até que o número deles estivesse completo. Essa é uma referência aos que serão ainda martirizados durante a grande tribulação, né? Apocalipse 24 vai falar sobre isso, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Mas então, assim, existe um número determinado de mártires, desde a ascensão de Cristo até a grande tribulação e também dentro da grande tribulação. Haverão mártires, pessoas, uma vez eu conversei isso com o Marlon no carro, a gente estava indo para Abrantes. Pessoas terão ainda a chance de reinar após a grande tribulação. Pessoas terão a chance de vencer na grande tribulação. Pessoas terão chance de serem mártires na tribulação e glorificarem o nome de Deus. Alguns não, a maioria não vai. Mas pessoas ali vão reinar, vão ser vencedores na grande tribulação também. Verdade, mano. Estou lembrando aí, cara. Isso abre um grande parênteses para falar de predestinação, mas tudo bem, isso é outro assunto. Eu amo predestinação, eu acredito totalmente em predestinação, mas enfim. Mais alguém falou aí alguma coisa? Aí já entra outro ponto, né, que muitas pessoas pregam que na grande tribulação não vai haver o Espírito Santo, né? E como que você vai reinar? Como que você vai
vencer, né? A grande tribulação sem o Espírito Santo, né? A própria Bíblia diz que pessoas vão ser salvas da grande tribulação. Então, assim, se não há Espírito Santo, como há salvação? Porque não há convencimento. Como você vai reinar num dia tão difícil? Sem o Espírito Santo a gente não consegue hoje, né? Imagina, né, a grande tribulação. É isso aí, quer falar, Marlon? A referência disso que vocês estão falando está em Mateus 24. O Senhor dando instrução à igreja que vai ficar na grande tribulação, para onde a igreja deve ir, como a igreja deve se portar, como inclusive ela deve se portar quando ela encontrar alguém querendo ser salvo. Mateus 24. É isso aí, show. Isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa que eu anotei dessa parte. Então, ó, falar, esses mártires não serão repreendidos por pedirem vingança. Olha isso, cara. Hoje sim, tá, gente? Hoje, se nós pedirmos vingança, nós temos que ser repreendidos. Não é tempo de vingança. Não é tempo de ira e não é tempo de justiça, né? Eu estava falando isso ontem, pregando o evangelho, fazendo uma célula, fazendo célula com a minha família. Nunca participaram de uma célula, já é a quinta que estão participando, e glória a Deus, né? Eu falei, hoje, eu vou falar uma coisa que pode até escandalizar. Hoje o cara pode blasfemar Deus na cara de Deus. Hoje o cara pode xingar Deus, o cara pode fazer uma piada de Deus. Não vai cair um raio na cabeça dele. Agora, se você olhar no Velho Testamento, qualquer pio que o cara dava, ó, ele era fulminado na hora, cara. Porque havia justiça ali. Pode falar. Isso inclui também a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, que de fato é a própria Trindade, o Espírito Santo. Né? Sim, sim. Isso também entra na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo? Cara, porque assim, a Bíblia diz em Hebreus, eu só não sei o texto, que não é imputado os dias de ignorância. Então ele diz que ele não conta os dias de ignorância, né? E essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, cara, eu já procurei tanto a respeito disso, cara, e eu não consigo ver nem Jesus dizendo que os fariseus blasfemaram realmente. Eu consigo ver ele alertando eles, mas não dizendo que eles blasfemaram, sim um alerta, né? Não, isso é verdade, eu concordo. Inclusive ele explica na hora, né? Sim. Explica a divisão da casa e a não prosperidade da casa dividida e tal. Sim. Mas eu acho que eu acredito que ele, como ele diz que não imputa os dias da ignorância, o que são os dias da ignorância? Dias que a pessoa não conhece. Vai ter um dia que não vai ter essa, entendeu? Por exemplo, se o cara chegou até o juízo de Deus, ele não vai falar assim, eu não vou lembrar, porque você era ignorante. Não, aí não, nessa hora não tem jeito. Mas enquanto ainda a graça reina sobre a terra, enquanto ainda não se iniciou a grande tribulação, enquanto ainda não foi derramada as taças da ira de Deus, nós estamos num período de graça. Então, assim, as pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm... Porque, assim, o próprio Paulo diz assim, né, que nós não podemos julgar os de fora. Porque eles não têm um padrão, eles não existem, não tem um padrão para você julgar e falar assim, cara, você blasfemou contra o Espírito Santo. Eu falo, que Espírito Santo? Nem sei o que é isso, entendeu? Então, eu acredito que ele não imputa os dias da ignorância. Agora, como é que é blasfemar contra o Espírito Santo? Será que um crente pode blasfemar contra o Espírito Santo, cara? Eu acho que não. Não sei. O crente não, né? Porque se o crente crê, se ele crê, cara, eu vou te falar, uma das coisas que eu sempre temi no meu coração era isso. E eu gera medo, né, das pessoas, né? Você fala, porque a única coisa que vai tirar a salvação é isso, cara. Imagina então um crente que conhece a Deus, é temente. Porque primeiro, como o Martinho Lutero falou, né? Que um crente depois de Jesus, ele pode cometer o pecado que ele quiser, que ele estará perdoado? Sim. Mas qual é o desejo daquele... Sim. Mas qual é o desejo daquele que tem Cristo no coração? É de fazer o errado ou de fazer a vontade do Senhor? Sim, então, muito difícil alguém que de fato é crente olhar para o Espírito Santo e falar, eu não, sei lá, blasfemar contra o Espírito Santo, né? Acredito nisso também, acredito nisso, né? Então, vamos lá. Eles receberão vestes brancas, que significa justiça de Jesus. Alguns especialistas sugerem que essas vestes brancas podem indicar algum tipo de corpo intermediário, mas, em todo caso, sabemos que os mártires serão capazes de ouvir, entender, conversar, porque Jesus pede que sejam pacientes. Então, assim, eles estão entendendo o que está acontecendo, ele está sabendo que ainda não houve julgamento, eles sabem que eles foram martirizados. Então, assim, eles têm uma memória do que aconteceu, né? A condição deles parece ser semelhante à do homem rico
e o Lázaro, sobre quem Jesus falou em Lucas 16, do 19 ao 31, que é o que nós vamos falar um pouquinho agora, né? Sobre o Hades, na verdade, né? O que é o Hades, gente? Pessoas afirmam que o Hades é o inferno. Na verdade, também é o inferno. O Hades, ele significa lugar dos mortos, terra dos mortos, lugar onde os mortos estão. O Hades, ele é tanto o paraíso quanto o inferno. Ele é os dois, tá? Porque Jesus explica isso. Jesus disse que entre o paraíso e o inferno existe um abismo. Um abismo separando os dois. E um vê o outro. Senhor, Abraão, pede para que esse ex-mendigo aí põe uma gota de água na minha boca. Ah, não. Vai lá falar com meus irmãos que ficaram lá. Então existe uma lembrança das coisas que aconteceram aqui. Tá certo que esse não é o principal assunto, mas nós precisamos entender isso. Que o inferno não é a condenação eterna. E o paraíso não é a vida eterna. Isso é o lugar onde nós estamos esperando para recebermos a vida eterna do lado de Deus, e o lugar onde os que morreram sem Cristo estão aguardando para serem julgados e condenados. E a condenação é no lago de fogo, e o paraíso é e a vida eterna é no... Eu não vou falar que é céu, eu não vou falar que é terra. O paraíso, a vida eterna vai ser com Deus. Se vai ser aqui embaixo na Nova Jerusalém, se vai ser no céu, é uma coisa também que eu não gosto muito de discutir. Eu acredito que a Nova Jerusalém desce, enfim, mas não é o assunto de agora, não vamos estender isso agora. Gente, acabando esses minutos aqui, ó, a gente faz uma outra para a gente poder concluir, tá bom? Então vamos lá, gente. Falamos um pouquinho aqui a respeito dessa parte do Hades, né? Só para a gente entender um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse quinto selo? Alguém quer expor alguma coisa, quer incluir alguma coisa, quer falar algo que talvez pense um pouco diferente, né? Todos leram, né? Acredito que todos talvez possam ter até pesquisado alguma outra coisa, mas e aí? Alguém quer incluir alguma coisa sobre o quinto selo? A gente pula para o sexto selo. Pessoal, desculpa, pode falar aí quem não falou ainda, que eu já falei demais. Não, é só para... Eu tinha lido, né? Eu até mandei para você. A gente vê os Martins clamando, né, por justiça, mas a gente vê também a misericórdia do Senhor ainda, né, com o povo, para que eles venham se arrepender, né? Aqui tem uma parte que fala que o Senhor quer que eles se arrependam, né? Está preocupado, sim, com a justiça dos Martins, mas ele está mais preocupado com a misericórdia, que o povo se arrependa cada vez mais, né? Isso que não aconteceu ainda, né? E eu creio que muitas pessoas ainda irão se converter, até na grande tribulação irão se converter. Eu creio que é isso. Sim, é isso mesmo, né? Porque como eu falei, enquanto ainda não se iniciou a ira de Deus, existe misericórdia, cara. Depois ele vai passar a régua, cara. E aí chegou a hora, porque ele está avisando desse grande dia de Gênesis 3, quando o homem caiu, ele está falando desse grande dia que vai chegar e aí vai vir. Então, assim, após isso, aí é o tribunal do trono branco, que a Bíblia fala, né, que é o julgamento de Deus aos ímpios, né, aqueles que não creram. E esse julgamento é só porque Deus é justo, não é que a pessoa vai poder apresentar ali a sua causa e Deus falar, não, peraí, pode ir, você está salvo, você fez coisa boa. Não. Esse tribunal é porque Deus é justo e ele vai julgar, mas ele vai julgar, eles já tendo uma sentença, né? Alguém mais quer falar? Fala aí, Marcos, você queria falar alguma coisa sobre o quinto selo? Então a gente conclui. Fala aí. Na verdade, eu ia falar sobre as vestes brancas aí que você estava falando, né? Show, pode falar, vamos embora. Parece que assim, a impressão que causa, pelo menos assim, no meu entendimento, né? Que ele está falando de uma igreja em posição, não em condição. Por exemplo, nós vestimos vestes brancas hoje, mas de forma literal, nós não estamos vestidos de branco. Né? Nós estamos vestidos de branco, o Senhor olhando Jesus através de nós, né? Aliás, olhando para nós através de Jesus. Né? Então, eu acredito que seja por isso que eles ainda têm a questão da consciência. Que eles estão ainda na questão de uma posição como igreja, porque
no final de tudo, não vai existir céus e igreja. Vai ser tudo uma coisa só, né? Então eles ainda assim, de fato, como você bem explicou aí, e é assim que eu entendo também, eles ainda estão numa posição de igreja, mas ainda não são um só com o Senhor de fato, como vai ser no final, né? Um só no Senhor, eu quero dizer de forma literal, né? Vai ser uma coisa só e de maneira que nós não vamos ser corrompidos. Não teremos mais chances de ser corrompidos, isso que eu quero dizer. Certo. Mais alguém aí quer acrescentar alguma coisa aí a respeito do quinto selo? O Sol, uma frase que eu li num livro sobre os mártires, era um livro sobre os mártires da igreja, né? O começo da igreja, na verdade, né? No primeiro século, depois que Jesus subiu aos céus, aí ficou só os apóstolos. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Por isso que lá no Coliseu era engraçado, porque quanto mais pessoas morriam, mais os romanos perseguiam os cristãos, mais cristãos surgiam. Era algo fenomenal, porque era o sangue dos mártires, a semente da igreja, para a igreja crescer. Pode crer. Coliseu, né? Lugar onde tem muito crente que vai lá, tipo assim, né? Sei lá, não acho que a pessoa não possa ir também, mas também não pode vislumbrar. Nossa, que lugar maravilhoso. Ali é um covil de demônios onde cristãos foram escorraçados ali, né? É histórico, né? Mas ali foi um lugar feio, hein, velho? Cristão ali, os caras falam que o sangue ia na canela, né? Até pra cima, né? Até que referente a mártires, né? Assim que Estevão, né? Estevão foi martirizado, né? Surgiu Paulo, né? A igreja nunca cresceu totalmente, né? Mesmo, né? Semente sendo lançada, né? É isso aí que o Thiago falou, positivo. Alguém caiu aí, né? Cibito. Por quê? Já vamos começar outro daqui a pouco mesmo, Cibito. E agora, hein, mano? Cadê ele, gente? Não, uma dúvida que eu tenho referente, uma dúvida mesmo, referente Vambora, à questão vambora. do Hades. Do quê? Do Hades? Uma dúvida referente à questão do Hades. Um lado é o paraíso, o outro lado é o inferno, né? Ok. O lago, né? Ainda não foi lançado no Lago de Fogo, né? O inferno, né? Não. O verdadeiro sofrimento, né? Só que aí no tempo, do lado do paraíso, vai ser um tempo de totalmente alegria? Sim. Jesus disse para Paulo foi para o terceiro céu, acredito que ele conseguiu desfrutar do paraíso, ver como era, né? Quando Jesus vira para Dimas lá, acho que é Dimas o nome dele na cruz, e fala assim, o bandido lá fala assim, hoje mesmo eu estarei contigo no paraíso, né? Paulo disse assim, ó, que aqui é um antigozo, lá é uma, como é que posso dizer? Lá é o gozo completo, lá é o gozo completo, lá é algo incomparável. Ele disse que não conseguia nem descrever o que ele teve lá. Então, assim, ele vai desfrutar do Senhor ali, né? Diretamente, ali é um lugar de gozo completo, cara, de alegria completa. Ali nem tem por que ter nada ali de remorso, de nada. Ali é um lugar de alegria completa, de desfrutar da presença de Jesus. Mas aí, tipo, a gente vai ter algumas lembranças, né? E a gente vai conseguir ver algumas pessoas que estão do lado do inferno. Cara, a Bíblia, se a gente for ver, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, na parábola que Jesus conta, quem está do lado de Abraão não abre a boca. Então, assim, eu não sei. Só quem fala é o cara que está do lado do inferno. Porque acredito que essa é uma das condenações. É você lembrar acredito que esse é um dos castigos.